Olá pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos usar um teste não paramétrico para comparar duas amostras, que seria o teste de Wilcoxon. Tá? Então nós fizemos nas aulas anteriores, comparando duas amostras, por exemplo, nós comparamos a variável peso do carro automático e o carro manual, e para fazer o teste T, uma das pressuposições é que os dados tenham distribuição normal, e se não tiver eu tenho que usar um teste não paramétrico. É o que nós vamos mostrar hoje, tá? Então o Wilcoxon seria uma alternativa ao teste T quando eu quero comparar duas amostras, né? Então para isso nós vamos usar o arquivo carros, então eu preciso mudar o diretório. Então vem aqui File, Change diretório e eu acho aqui, ó. Então o meu está aqui no D, curso R, do OK, tá? Então vamos chamar o arquivo carros, vai ser carros, read.table, aí eu vou file igual carros.txt, fecha aspas, header, né, cabeçalho igual a true e separado por tabulações, tá? Opa, tem uma coisa errada aqui. Carros read.table, file carros.txt, header. Faltou uma setinha aqui, ó. Aqui tem uma. Pronto, então chamei carros, agora eu vou pôr o attach. Attach carros, pra gente não ter que ficar digitando o nome das variáveis, né? Pronto, tá? Então nós vamos fazer agora o teste de Wilcoxon, que seria um teste não paramétrico. Então a hipótese H0 é que o peso do carro manual e o automático é o mesmo, e a hipótese alternativa é que eles são diferentes. Então se o p-valor for menor que 0,05, eu vou rejeitar a minha hipótese H0 e aceitar que existe diferença entre os pesos do carro manual e o automático. Tá? Então o teste de Wilcoxon vai ser o wilcox.txt, é a variável peso, eu ponho aquele tiozinho aqui, né? Peso por manual automático, tá? Fecho parênteses e vou dar um enter aqui, ó. Então peso manual automático, dá um enter. Wilcox, o que eu pus errado aqui? TXT é teste. Wilcox é teste, né? Tá? O Wilcox teste eu tinha colocado TXT aqui, ó. Então às vezes tem que tomar muito cuidado com qualquer coisinha tá errado, tá? Então vou dar o enter aqui, ó. Então ele fez o teste, tá? Então o que a gente vai ver aqui, ó? Então o p-valor aqui, ó, ele é maior que 0,05, né? Então, ou seja, eu aceito H0, não rejeito. Se ele fosse menor que 0,05, eu rejeitaria H0. Então, como eu aceitei a minha hipótese H0, eu concluo que não tem diferença entre o peso do carro manual e o peso do carro automático, tá? Então aqui a gente fez um teste não paramétrico. Se os dados não tiverem distribuição normal, uma alternativa seria fazer esse teste de Wilcoxon, aqui o teste não paramétrico, para comparar duas amostras. Tá? E agora nós vamos fazer o teste de Wilcoxon quando eu tenho dados pareados. Então na última aula foi mostrado um teste T para dados pareados. E no mesmo caso, se não tiver distribuição normal naqueles dados, uma alternativa seria eu usar o teste de Wilcoxon para dados pareados. Tá? Então, para isso, nós vamos criar os vetores, né? Então, vamos colocar, lembrando, então, a gente vai supor que eu estou medindo a temperatura do motor do carro antes, se tivesse pouca água no radiador, e depois a gente coloca a água e mede a temperatura de novo. Então, a tendência é que a temperatura do carro do motor vai abaixar. Então, vamos criar o vetor antes, né? O mesmo vetor que foi utilizado na aula anterior. Criei um objeto aqui. Então vamos colocar os valores aqui, ó. São valores aleatórios: 105, 106, 106, 106 são 10 valores, como se eu estivesse medindo 10 carros, temperatura de 10 carros. 105, 108, 107, 105 e 106, tá? Então vamos conferir aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 valores, vou dar um enter aqui, né? Então se eu digitar aqui, ó, antes, eu tenho o meu vetor antes. E agora eu vou criar o vetor depois, né?
é como se eu tivesse colocado água no radiador e a temperatura vai abaixar. Então, eu vou criar 9 valores também. Então, 98, 91 são valores aleatórios também, né? Então, a temperatura ideal do motor normal é de 90 a 102 graus. Então, aqui está dentro do esperado aqui, né? 93, 101, 93, 93, 91, 100 e 92. Então vamos fechar o parênteses, vamos ver se tem 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então criei 10 valores depois, então só colocar aqui depois e vou dar um Enter. Então eu tenho o meu vetor, tá? Eu posso calcular a diferença também. Vamos criar o vetor diferença. Então a diferença, vou criar o objeto aqui que vai ser o depois menos o antes. Então vou dar um Enter, né? E vou digitar aqui a diferença e vamos ver a diferença, tá? Então a diferença do antes depois deu negativo, então significa que os valores depois estão menores do que o valor antes, então significa que a temperatura diminuiu. Agora eu vou testar para ver se tem diferença entre esse antes e depois. Só que eu não vou usar o teste T, eu vou usar um teste de Wilcoxon, que é uma alternativa ao teste T, né, para comparar o antes e depois. Então é o Wilcox.teste, né, parênteses, depois, antes, e esse teste é pareado, né, iRed igual a true, que é o T, tá? Fecha parênteses. Então vamos dar o Enter aqui, ó. Então ele fez o teste T, ó. Então aqui agora ele foi significativo. Quando a gente fez, ele fez teste de Wilcoxon. Quando a gente tinha feito o teste T na aula passada, também o p-valor deu menor que 0,5, que é 0,005, né? Não 0,5. Então aqui também é menor que 0,05, né? Porque é 0,005. Então nesse caso aqui, o p-valor menor que 0,05, eu rejeito a hipótese H0, ou seja, que o antes e depois era igual, e aceito a hipótese alternativa, que existe diferença entre o antes e o depois. Como essa diferença deu negativa, significa que o depois é menor do que o antes, tá? E essa diferença é estatisticamente significativa, tá? Então, ou seja, colocar água no motor foi eficiente para poder reduzir a temperatura do motor do carro, tá? E eu posso fazer o teste Wilcoxon também da diferença, né? Então, vamos colocar aqui, ó, Wilcox.teste, antes menos depois. Não, vamos pôr depois menos antes, né? Igual a gente está fazendo aqui. Depois menos antes. E vamos dar o Enter aqui, né? Tá, então deu significativo também, tá? Esse aqui, quando ele fala alguma coisa sobre esse warning aqui, ó, é porque quando tem empate dos ranks, então às vezes ele não calcula bem a medida, mas deu a mesmo significante aqui, né? Mesmo p-valor, tá? Então existe diferença entre o antes e depois e o antes, né? E esse p-valor menor que 0,05, então eu rejeito a minha hipótese H0, tá? E aceito a minha hipótese alternativa, que a temperatura depois está menor do que a temperatura antes, tá? Então esse aqui seria o teste de Wilcoxon, é um teste alternativo ao teste T. O ideal, na verdade, o mais robusto, seria usar o teste T, mas como eu não tenho, os dados não têm distribuição normal, se não tiver distribuição normal, né, não é que não tem, se não tiver, é preferível usar o não paramétrico, que seria o Wilcoxon, do que o teste T, tá? Então se os dados não têm distribuição normal, o teste de normalidade lá de Shapiro-Wilk que a gente fez deu um p-valor muito pequeno, menor que 0,01, se eu fizer o teste T, aquele valor do p-valor não vai estar exato, então é preferível usar um teste não paramétrico, tá certo? Então a aula de hoje é isso, então até a próxima aula.